Olá, caros amigos, EP23, PSIM3. Então aqui temos um circuito Buck, conversor CC-CC, e vamos baixar essa tensão aqui de 60 volts. E essa tensão vai depender dessa relação aqui do Duty Cycle, que a gente programa em 0,75, portanto a tensão vai ficar em torno de 6 vezes 5, 30, vai 2, 45 volts, né? Para isso vou instalar um voltímetro aqui. O nosso terra tem que estar referenciado aqui embaixo, né? O sincronizador está aqui, ó, Simulation Control. Passo de simulação, o tempo total de simulação, 5 segundos, né? Print time, vai printar na tela 5 ciclos. Print step é 1, né? Então com essa regulagem aqui a gente vai conseguir os gráficos satisfatoriamente. Frequência do pulso aqui 20 kHz, que vai chavear o tiristor, né? O IGBT. Vamos monitorar a tensão em cima do indutor. Vamos monitorar a tensão em cima do tiristor, a tensão no capacitor, a tensão no diodo. Claro, a tensão no capacitor é igual a tensão da saída. A carga resistiva 470, aliás 45 ohms. Então, está aqui os gráficos obtidos, né? Quando a gente vai simular lá em Run. Então, ó, tensão de entrada aqui, veja, aqui uma tensão de entrada, estava marcado 60 volts aí, mas foi simulado com 200 volts, caiu para 75 volts aqui, né? Praticamente quase 200 volts, né? Caindo aqui para uns 75 volts. A tensão no transistor CMOS, né? Ó, quando ele está cortado, e quando ele está conduzindo. Aliás, quando ele está cortado, né? Aqui quando está conduzindo, a tensão é 0. Tensão no indutor. A tensão no diodo, ela é negativa porque ele está reversamente polarizado. A corrente na fonte e na carga, corrente no indutor, corrente no diodo de carga, corrente no capacitor e corrente no transistor. Aqui veja, devido aos chaveamentos, elas fazem curvas de primeiro grau, né? Então, por exemplo, tensão no indutor. Como ele é um integrador da tensão, derivador da corrente, né? Então a sua tensão vai aumentar, vai ser uma reta, né? Expoente zero em função do tempo, né? Em relação à tensão. Se eu derivar isso aqui, vai dar zero, né? Corrente vai dar zero aqui. E é o que está aqui, ó. A corrente no indutor e na carga. Se eu derivar uma reta de primeiro grau, dá o quê? Né? Uma equação de primeiro grau, nesse pedaço aqui, no primeiro ciclo de condução, dá uma reta, né? Exponencial zero. E o contrário, né? No capacitor, né? O capacitor, a tensão dele, ele é um derivador da tensão, né? Então é o contrário. No capacitor, se eu derivar a corrente aqui, vou ter tensão zero. Se eu derivar aqui, não vou ter, né? Então aqui está o ciclo, 75% conduzindo, 25% não conduzindo. Então essa relação aqui vai dar na saída, né? V0 V1. Eu havia colocado 60 volts aqui, mas com certeza é mais, pelo gráfico que está dando aqui, né? Então, como a tensão média aplicada aos terminais do indutor é nula, através da forma de onda desta tensão, a gente pode se impor que durante o período a área da função é nula, conforme a figura abaixo, né? Então, pode-se então determinar a relação entre entrada e saída. Se for 50%, 50%, acaba anulando, né? Aqui, como essa área A é maior que a área B, então ele tem um valor médio aí, né?
Então a gente parte do princípio que a área A é igual a área B. A gente acha essa relação, né? Tensão versus o tempo de condução. Vai chegar aqui, ó, V0, tensão na carga, vai ser uma parte de Vin, né? O duty cycle vezes a tensão de entrada. Então aquele 0,75, por exemplo. Então através da relação eu consigo calibrar a saída aí, né? Como a potência fornecida igual à potência recebida pela carga, né? Princípio da conservação de energia, a gente tem que tensão vezes corrente de entrada igual a tensão da saída corrente de saída, né? A gente sabe que a tensão de saída é o duty cycle vezes o Vin, como visto anteriormente, vezes a saída de zero. Quarto Vin com Vin, temos uma relação também para a corrente, também igual a da tensão, né? Ou parecida, né? A corrente é o contrário, né? A corrente de entrada ela vai ser menor que a corrente de saída, aí no caso, em relação ao duty cycle. Então, conhecendo a característica do indutor, como eu falei, né, no integrador da tensão, se a tensão nele for constante, vai dar uma curva de primeiro grau, né, em relação ao tempo aí, né, essa variável é o tempo. Se for uma reta crescente a tensão, vai dar segundo grau aqui na corrente. Então, no instante t igual a zero, a corrente elétrica no indutor será mínima, igual a L mínimo, a gente pode considerar às vezes igual a zero, né? Descarregado. E para o duty cycle, né? A corrente elétrica no indutor será máxima, igual ao seu valor máximo, IL máximo. Então, a gente tem aqui que a corrente no indutor é a tensão dividida pela impedância, né? Pela indutância. Tensão vezes o tempo por L da corrente, né? Da ampere. Assim, então, a gente obtém uma relação entre L máximo e L mínimo, né? Passando L mínimo para o lado esquerdo da equação. E vamos obter essa relação com relação a D, né? Põe ele para dentro do parênteses aqui. Aí a gente sabe que dV é igual a V0. Deixando tudo em relação a V0, ó. A gente vai saber que a diferença entre corrente máxima e mínima ela é proporcional à tensão de saída, claro. Inversamente proporcional ao valor da indutância. Essa frequência aqui, né? Porque eu inverti o período da frequência. E essa relação 1 menos D, 1 menos duty cycle, né? Seria o tempo que ele não está conduzindo. Então ficaria assim, né? Ele varia entre L mínimo e L máximo, uma curva de primeiro grau, né? Se eu derivar isso aqui, eu vou ter a tensão. A tensão vai dar uma tensão constante no indutor, né? A derivada de uma equação de primeiro grau dá um constante. A derivada de uma constante vai dar zero, né? E aí a tensão vai seguir esse parâmetro aí também, né? Então a corrente, a integral equivale à área do trapézio ali, dividido pelo período, né? E a gente consegue, mediante o duty cycle, o período que a gente regulou, colocou 20 kHz, né? A gente consegue verificar essas equações aí, batem com os gráficos, né? A gente consegue chegar nesse valor teórico aqui, né? Então seria V em V0, DTS daria 75%, né? E a área que não está conduzindo 25%, né? O que eu falei, ó, a tensão no indutor, ó, ela é constante, porque a corrente aqui ela é de primeiro grau, né? A relação. Então a curva bateu, só não sei a tensão aqui, que eu devo ter colocado mais. Vem, não, vem, tá certo, Vin tá com 60 volts mesmo aqui. E o V0 tá lá perto dos 180, ó. V0 vai ser dVin 60 vezes 0,75, não daria, né? Seria um book, né? Se for book, ele tem que diminuir essa tensão, né? De saída aqui.
aqui não está fidedigno esse valor aí, né? Vem 160, o V0 tem que baixar aí, né? Porque o dot cycle é 0,75, não. 0,75 vezes 60 volts daria 45, né? Então, provavelmente aqui tem um erro na simulação ou na tensão que eu coloquei lá, ou onde eu coloquei o voltímetro, ou faltou essa referência de terra aqui, ó. Aí bagunçou o coreto. Tá ok? Bem aqui, ó, bem na entrada, né? Pode ter bagunçado esse coreto aí. Tá, então fica aí para vocês verificarem, né? Uma lição de casa aí. Obrigado, até a próxima.